Paz do Senhor, meus irmãos teólogos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para gravar a nossa segunda aula da matéria de heresiologia. Acompanhe comigo. Na aula passada, nós demos toda a parte de introdução sobre o que é heresia e falamos um pouco também sobre como eu vou identificar uma seita, uma heresia. E aí eu falei também a respeito de seitas, partidos, facções, que surgiram ali no período interbíblico. Qual que é o período interbíblico? É o período onde se encerra o Antigo Testamento e se inicia o Novo Testamento. Houve ali um período de 400 anos, conhecido de 400 anos de silêncio ou período interbíblico. Esse período mostra que Deus não se manifestou profeticamente usando alguém, nem com visão, nem com sonhos, nem com nenhum tipo de revelação. Foram 400 anos realmente de Deus, sem utilizar profetas, nem utilizar nenhum tipo de comunicação com os homens. Nesse período, surgiram algumas seitas, alguns partidos, algumas facções de dentro do judaísmo. E a primeira dela foi os fariseus. No hebraico, a palavra é prushim, que significa separados, porque eles não concordavam com os saduceus, que defendiam a separação do Estado da religião. Os fariseus eram uma seita muito rigorosa, extremamente restrita, eles se vestiam de um modo muito específico e olha, se eles andassem na rua e algum gentil era alguém que não fosse da nação judaica, se algum gentil tocasse nele ou uma pessoa que ele considerasse impura, assim como um gentil, ele se tornava impuro, não podia nem sequer tocar nele, porque ele era santo, separado, puro. Então, eles eram muito rigorosos. Uma outra seita, um outro grupo que surgiu também na época dos 400 anos de silêncio, ali o período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, foram os saduceus. Vem da palavra hebraica tzedukim, de Zadok, ali da descendência da família do sacerdote Zadok, o sumo sacerdote de Salomão. Está no livro de 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. E eles defendiam a política expansionista e a união da religião com o Estado. Queriam que o sumo sacerdote governasse a nação. Tinha também uma outra diferença dos saduceus para os fariseus, é que os saduceus não criam na ressurreição. Não sei se você lembra de um episódio nos evangelhos, onde diz que os saduceus chegam e começam a fazer um questionamento para Jesus na intenção de tentá-lo, na intenção de colocá-lo à prova. E eles contam ali uma história que, no meu pensamento, é uma história inventada, não é uma história real, porque eles contam de uma mulher que se casou com um homem e este homem vem a falecer sem que gere filhos. E na tradição judaica, na cultura judaica, era necessário que o irmão casasse com a nora, ou melhor, com a cunhada, para gerar os filhos do irmão que faleceu. E a história diz, a história que eles contam, né, ali no evangelho, que ela se casa com 7 irmãos, todos morrendo e todos sem deixar filhos. E por fim ela morre. Olha que história mais maluca. Não parece uma história inventada? Mas eles dizem, e então Jesus, na ressurreição, ela será esposa de quem? Já que ela casou com todos eles e no fim morreu. E é onde Jesus traz uma verdade bíblica tão maravilhosa, uma verdade espiritual tão poderosa, que nós temos que guardar para nós. Ele diz, na ressurreição não haverá casamentos. Na ressurreição ninguém será casado com ninguém. Na ressurreição nós seremos como irmãos. Ele diz, porque na ressurreição não haverá casamentos, ninguém será dado como esposa ou marido para ninguém. Na ressurreição seremos como os anjos. Olha que verdade linda que o Senhor revela nesse texto. Então, quem fez essa pegadinha para Jesus foram os saduceus. Uma outra seita que também surge nesse período são os essênios. Os essênios no hebraico são chamados de isilim, que significa os que curam. Dizia-se que possuíam realmente um conhecimento muito avançado da medicina. Tornaram-se conhecidos
em todo o mundo, em nossos dias, por causa das grandes descobertas dos manuscritos do Mar Morto. Eles viviam no deserto, próximo ali ao Mar Morto, e eles faziam cópias das escrituras sagradas, cópias de discursos dos rabinos, cópias de interpretações da Bíblia. Eles tinham cópias de muitas coisas. E quando os romanos vieram para invadir, para dominar e conquistar ali Jerusalém, diz que eles esconderam essas cópias desses escritos em vasos de barro e esconderam em cavernas ali próximos ao Mar Morto. E passados-se muitos e muitos milênios, né, muitos e muitos anos, foi encontrado em 1900, não vou lembrar direito, mas foi aí na década de 1900, foram encontrados os manuscritos do Mar Morto. Depois você pesquisa aí, que aí você vai conseguir ver direitinho qual foi a data que agora fugiu da memória. E esses manuscritos da Bíblia inteira, completa, menos o livro de Esther, toda a Bíblia Sagrada, manuscritos preservados, alguns não muito, mas o de Isaías, por exemplo, está completinho, é muito bonito, pesquise para você ver. Foram os essênios os responsáveis por guardar, né, fazer as cópias e guardar ali naquelas cavernas, e Deus, com seu poder, os manteve, os preservou para serem encontrados depois e provar que a palavra de Deus é a mesma, ela não sofreu modificações. A palavra que nós estudamos hoje, a Bíblia Sagrada que temos hoje, é a mesma que eles tinham na época de Cristo. E naquela época também existia um grupo chamado Zelote. Esse grupo era uma seita judaica muito radical do tempo de Jesus. Os zelotes acreditavam na luta armada contra os romanos e esperavam um Messias guerreiro. Olha isso! O nome zelote vem de zelo, que significa devoção fervorosa. Eles levavam sua devoção à palavra de Deus ao extremo, podendo até matar pessoas para defendê-la. Em Lucas, capítulo 6, do versículo 13 ao 15, eu quero que você leia depois aí na sua casa, fala sobre um dos apóstolos chamado Simão o Zelote, que o distinguia de Simão Pedro. Não se sabe se ele havia sido um dos zelotes ou se o apelidaram assim por ser muito zeloso pela palavra de Deus. Eu, particularmente, acredito que ele era um dos zelotes, sim, que ele fazia parte aqui, deste grupo radical, desse grupo, uma milícia que, na verdade, era quase como terroristas, porque eles levavam tão a sério essa sua devoção a Deus, podendo até pegar em armas e matar pessoas. Então, para você ver, todos esses que eu estou falando, meus irmãos, saíram do judaísmo. São pessoas que olharam para o judaísmo e viram algo fraco, viram um tipo de um enfraquecimento da religião judaica. Então, eles se separam. Lembra que nós explicamos na aula passada sobre o que é seita? É essa separação, essa ruptura, você divergir de algo e criar um partido, criar um grupo separado. Então, eles se separam da religião judaica e criam os seus partidos religiosos. Mas na época de Jesus, você vai ver esse texto em Marcos, capítulo 3, versículo 6, existe um quarto grupo. Mas esse quarto grupo não é religioso, ele não saiu do judaísmo. Mas é importante citá-lo porque ele é citado na Bíblia, lá em Marcos, capítulo 3, versículo 6. O que é citado sobre ele? Ele era um grupo chamado de Herodianos, que nos dias de Herodes o Grande surgiu para apoiar Herodes como Deus. Então, era uma seita religiosa, mas não ligada ao judaísmo. Era uma seita religiosa ligada à dinastia de Herodes, mostrando que Herodes era um deus. Os discípulos de Jesus também os incomodava, por isso que é citado na Bíblia, lá em Marcos capítulo 3 e 6, que este grupo, esta seita religiosa de Herodes, não é judaica, ela também se incomoda com os discípulos de Cristo, com Jesus, com a pregação do Evangelho. E aí, olha só o cúmulo do absurdo. Os saduceus
os fariseus se unem aos herodianos, uma coisa que não tem nada a ver com a religião, porque eles eram apoiadores de Herodes e da sua dinastia, e se unem a eles para matar Jesus, para projetar a morte de Cristo. Então, essa é a parte que ficou faltando, e na aula de hoje nós vamos agora dar início a duas seitas. Vamos tentar ver se a gente consegue em cada aula falar sobre duas seitas. Eu não quero deixar o vídeo muito longo, mas eu quero também te dizer que eu vou colocar alguns vídeos no grupo para te ajudar na sua pesquisa, e vou também deixar aqui para vocês, meus alunos à distância, uma pesquisa. Isso mesmo, eu vou dar para vocês uma lista de algumas seitas que não estão aqui na apostila, e eu quero que vocês pesquisem sobre ela e me entreguem até a data que eu vou colocar aí no grupo, que será a nossa última aula, tá bom? Então, aqui na apostila de vocês, na página 6, vai falar um pouquinho sobre Nova Era. A Nova Era é um movimento muito antigo, desde a década de 60, e ela tem origem, como ele coloca aqui, desde a década de 60, ligada à sociedade teosófica e também ao hinduísmo. Eu vou colocar aqui para vocês pesquisarem sobre o hinduísmo, e aí vocês vão entender um pouquinho melhor sobre isso. Qual é a questão da Nova Era? Qual é vamos dizer assim, a sua forma de trabalhar? A Nova Era, ela trabalha muito com símbolos, com ocultismo, e ela mostra também, ela traz muito sobre a questão de você estar vivendo um novo tempo. E aí, nesse caso aqui da novela, eu não vou ler para não ficar muito puxado aqui o texto, eu quero que vocês leiam. Eles falam que a humanidade, desde o Éden, foram passando por eras. Então ele coloca aqui, ó, que houve a era do carneiro, que era a era, perdão, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Houve a primeira era, a era de touro, que é da força bruta. Depois veio a segunda era, que é do carneiro, que é a era que marca a era dos hebreus, o surgimento dos hebreus na Bíblia. Depois veio a terceira era, que é peixes, que mostra o cristianismo, tempo do surgimento do cristianismo. E eles colocam que a próxima era, que é a era futura ainda, que seria a era de aquários, que é onde o homem se torna Deus. Era isso que eu ia dizer, que a parte do simbolismo da Nova Era, ela se utiliza muito da imprensa, se utiliza de alguns símbolos, trazendo a ideia para o homem de que ele vai chegar a um ponto de evolução, que ele não precisará mais de Deus, ele se torna Deus. Tenham cuidado com isso, existem algumas coisas aí na moda, na imprensa, na parte assim de propaganda, de coisas para você consumir, que estão ligadas à Nova Era, querendo te deixar independente de Deus, que você não precisa mais de orientação de Deus, você é uma pessoa capaz de tomar suas próprias decisões. É como se fosse o seu eu poderoso, super poderoso, né? Seu empoderamento, e tenham cuidado com isso, porque mostra alguém, o ser humano, dizendo que não precisa mais de Deus, porque agora o Deus é Ele mesmo. E o próximo que está aqui, como lição 2 da apostila, é sobre o Espiritismo. Eu vou colocar os dois vídeos sobre Nova Era e sobre Espiritismo para fortalecer aí o seu estudo, porque eu não tenho como estar lendo aqui a apostila. A apostila é para você ler, é para você marcar, para você fazer anotações, para você entrar em contato conosco tirando sua dúvida, e eu explico aqui apenas de forma resumida. Na parte do Espiritismo, ele vai falar um pouco sobre o resumo histórico do Espiritismo, o que é o Espiritismo. É uma heresia que cresce muito, principalmente no Brasil, mas cresce no mundo inteiro. E por que isso acontece? Porque as pessoas, elas têm uma necessidade, é incrível essa coisa do ser humano ter essa necessidade de buscar o oculto, de buscar aquilo do qual ela não conhece. Ela gosta de coisas que são misteriosas. E o que é melhor do que o Espiritismo para trazer toda essa satisfação do homem, né? De você poder conseguir saber o que está do outro lado. Quem já partiu da morte, né? Da vida para a morte, como será do outro lado? E aquela curiosidade toda de saber o que é que tem além da vida. Aí ele coloca aqui que a expansão desse movimento
começa, né, lá em duas jovens norte-americanas. Isso tem desde o início, na verdade. Aqui é a parte mais divulgada do que é o espiritismo, com esse nome. Mas essa coisa de buscar o oculto, pessoas que já morreram, querer se comunicar, isso já existe, ó. Lembra da pitonisa de Endor, que Saul consulta para falar com Samuel? Imagina só a situação. E aí ele vai contar um pouco sobre a expansão do movimento do espiritismo, com o seu principal, a figura principal, que é o Allan Kardec. Seu nome verdadeiro é Léon Hippolyte Rivail, e ele diz que ele é a reencarnação de um poeta chamado Allan Kardec, da França. E mais para frente aqui, ele vai trazer um pouco das subdivisões do espiritismo, que existe dentre as suas muitas práticas. Destaco mais seguintes: quiromancia, que é a adivinhação pelo exame de linhas das mãos, o mesmo que quiroscopia. Então, são aquelas pessoas que fazem leitura do futuro, né, da sua sorte através das linhas das mãos. Cartomancia, adivinhação pela decifração de combinações de cartas de jogar. Pessoas que também veem o futuro através das cartas. Grafologia, estudo dos elementos normais e principalmente patológicos de uma personalidade, feito através da análise da escrita da pessoa. Hidromancia, arte de adivinhar por meio da água. Astrologia, estuda o conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, no destino e no comportamento dos homens, também conhecido como uranoscopia. Muito estranho esses nomes, mas você vê, a parte de astrologia é a parte que, infelizmente, eu digo isso com dor no meu coração, tem crentes que ainda consultam seu horóscopo, irmãos. Ainda acreditam em signo. Não entende que esse tipo de crença vem do espiritismo, vem do ocultismo, do hinduísmo, de seitas religiosas, seitas pagãs, que não adoram a Deus, que não tem Deus como seu Senhor, Salvador. Não existe, irmãos, aquele que é salvo em Cristo Jesus, ter sua vida guiada e seu destino conduzido por um astro, por um planeta. Mas quem conduz a sua vida e te dirige, quem te criou, quem tem você nas palmas de suas mãos, é o Senhor Jesus, é o nosso Deus. E aí o espiritismo também se divide em baixo espiritismo, com o voodoo, que são cultos de negros antilhanos de origem animista, que se vale de certos elementos de ritual católico, praticado principalmente no Haiti. Tem o candomblé, que é uma religião dos negros Yoruba na Bahia. Umbanda, designação dos cultos afro-brasileiros que se confundem com a macumba e um dos candomblés da Bahia. Todas essas coisas aqui não vou nem ler. Quimbanda e a macumba, que é o sincretismo religioso afro-brasileiro. Então, todos esses que eu citei aqui para vocês, está na apostila, está dentro do baixo espiritismo. E aí vem o espiritismo científico ou autoespiritismo, que eles chamam de a tal mesa branca, ou a sociedade, como é que eu coloco aqui, ó, Legião da Boa Vontade, fundada e presidida por muitos anos pelo já falecido Alziro Zarur. Esta classe de espiritismo tem sido conhecida como ecletismo, como esoterismo ou teosofismo, é a chamada mesa branca. E por último, vem o espiritismo kardecista. O espiritismo kardecista é a classe de espiritismo comumente aplicado no Brasil, que tem como principais, entre as muitas teses, a seguinte: possibilidade de reencarnação, crença de que ninguém pode impedir o sofrimento, sofrer as consequências dos seus atos, crença na pluralidade dos mundos habitados, a caridade é a única virtude, Deus, embora exista, é um ser impessoal, Jesus foi um médium, e essas coisas todas que, para você saber que não tem nada a ver com Deus, você que é um servo de Jesus Cristo, não pode estar frequentando esses lugares. Você que é um servo de Jesus Cristo, não pode estar consultando horóscopo. Você que é um servo de Jesus Cristo, não pode estar crendo que sua mãe, seu pai, sua tia veio do além falar com você. Saiba que a Bíblia é clara quando ela diz: após a morte segue-se o juízo.
Ninguém pode voltar. Lá em Lucas também, na história, o Evangelho de Lucas, na história do rico e o Lázaro, mostra claramente, não é uma parábola, é um fato, é uma história que Jesus conta, mostrando o mundo espiritual. Jesus fazia muito isso, sabia? Poucas pessoas prestam atenção, mas Jesus, ele traz muitas realidades do mundo espiritual, que muitas pessoas fazem perguntas sobre isso, mas está na Bíblia a resposta. Jesus trazendo aquela realidade dentro de uma história. E uma dessas é do rico e Lázaro, onde ele mostra que há separação entre os justos e os ímpios, que os lugares não são o mesmo, ninguém vai todo mundo para o mesmo lugar, existe essa diferença. Eles não podem se trocar de lugar, de um pular para o outro, não pode voltar para dar avisos para ninguém, nada disso pode acontecer. Após a morte, cada um segue para o destino, o juízo que lhe foi determinado. E aí, a segunda seita que nós vamos trazer aqui, para a gente encerrar, é o catolicismo romano. Os irmãos podem se assustar um pouco, dizendo assim, nossa, mas a Igreja Católica não prega Jesus Cristo? Mas você lembra que na aula passada nós falamos como identificar uma seita, que uma delas é ir além da Bíblia, você ter não ter a Bíblia como a sua única base de fé e prática. A Igreja Católica, infelizmente, faz isso. Ela traz a adoração aos santos, vai além da Bíblia, porque até a Bíblia católica, ela foi acrescentada 7 livros apócrifos, que significa obscuros, livros duvidosos, porque apoiam, lembra que nós falamos sobre as distorções da heresia, que é alguém que pega o texto bíblico e distorce para sua interpretação particular, então apoiam a sua interpretação particular, como oração pelos mortos, acender velas, essas coisas. Então, a Igreja Católica, ela pega esse ponto de ir além da Bíblia. Só a Bíblia não é suficiente. Então, durante muitos anos, o catolicismo deixou a Bíblia de lado e a única voz verdadeira para eles era a voz do Papa, do Bispo, do líder religioso. Então, aqui vai falar um pouco sobre o catolicismo. O catolicismo é mais fácil de se explicar, porque muitos de nós já fomos católicos, mas na apostila vai trazer o resumo histórico da Igreja Católica, o começo da degeneração. Nós que estudamos história do cristianismo, falamos bastante sobre a Igreja Católica, as causas da sua decadência, as raízes do papado e da mariolatria. Eu não vou ler, eu quero que você leia. Só Cristo intercede pelo pecador, Jesus não precisa de nenhum intermediário, ele é o intermediário, e Pedro não é o fundamento da igreja. E aí nós vamos fechar nessa parte aqui de Pedro, porque lá em Mateus capítulo 16, do versículo 16 ao 19, o Senhor Jesus diz a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E muitas pessoas pensam que Pedro e pedra ali está significando a mesma coisa, e não é. Na verdade, Jesus faz um trocadilho grego, onde Pedro é Petros, significa pedra pequena, o pedregulho, e diz sobre esta Petra, que é uma rocha, eu edifico a minha igreja. Então, Pedro, você é uma pequena pedra, mas sobre esta rocha que você declarou, eu edifico a minha igreja. Qual foi a declaração de Pedro? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre este fundamento que a igreja é edificada. Não é sobre Pedro, é sobre este fundamento, a declaração que ele diz. E por que Jesus entregou a ele as chaves as chaves do céu, as chaves do reino do céu? E ele diz, o que você ligar na terra, será ligado no céu. O que você desligar na terra, será desligado no céu. Ali o Senhor Jesus está dando a ele autoridade. Chaves na Bíblia significam autoridade sobre algo. Autoridade de abrir e fechar, de entrar e sair. Tudo bem? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Aí no grupo eu estarei dando a descrição do trabalho que vocês vão pesquisar e da data para entregar. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz.